Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar mais uma vez sobre direito real de habitação. Esse é o tema do vídeo com o maior número de visualizações aqui do canal, já são quase 200 mil. E por isso eu imagino que vocês tenham bastante interesse nesse tema. Eu fui lá nos comentários daquele vídeo e busquei vários assuntos ali que geraram muita dúvida. E hoje eu vou falar sobre um desses assuntos, copropriedade do imóvel onde morava ali aquele casal. Será que quando a pessoa que morreu não é o único dono do imóvel, o que sobreviveu vai ter direito de continuar morando lá? Até bem pouco tempo atrás, a gente ainda tinha tribunais decidindo favoravelmente a essa situação aí. Mas, desde 2020, eu não encontro mais nenhuma decisão dos tribunais concedendo direito real de habitação quando o imóvel em questão não pertencia unicamente àquele que morreu. Ou seja, havia outros donos também. Eu trouxe aqui um caso fictício para poder explicar para vocês que situação seria essa. A gente tem aqui uma linha do tempo, né? Em 2007, o marido se casou com a primeira esposa e esse casamento se deu pela comunhão de bens. Nesse exemplo aqui pode ser tanto a parcial quanto a universal, tá? E aqui em 2010 eles tiveram um filho. Em 2015 eles compraram um imóvel. Mas em 2017, a esposa morreu. No momento da morte da primeira esposa, o patrimônio dela passa automaticamente para os herdeiros. Nesse caso aqui, a gente tem só um filho como herdeiro. O filho passou a ser dono dos 50% que pertenciam à mãe. Só que aí, o casal, quando a esposa morreu, vivia naquele imóvel. Foi concedido aí o direito real de habitação para esse marido que ficou viúvo. Ele continuou morando lá no imóvel e resolveu se casar novamente. Aqui, olha, em 2019, ele se casou com a segunda esposa. E aí, tanto faz qual regime de bens. Em 2022, esse marido morreu. A segunda esposa estava morando no imóvel que pertencia ao marido e ao filho dele. Vai haver direito real de habitação aqui? Quando eu fazia faculdade de Direito, bota tempo nisso, lá para 2007, 2006, eu não lembro exatamente quando eu estudei essa matéria. Naquela época eu aprendi que sim, a segunda esposa teria direito real de habitação nesse imóvel em que o marido era coproprietário junto com o filho. Só que de lá para cá, apesar de não ter havido mudança na lei, a lei continua exatamente igual, o entendimento dos tribunais foi mudando, foi evoluindo. E aí começou uma miscelânea, porque tinha tribunal que decidia de um jeito, tinha tribunal que decidia de outro. Às vezes as turmas cíveis de um mesmo tribunal decidiam cada uma de um jeito. Com o passar do tempo, a gente passou a não saber mais dizer se haveria ou não direito real de habitação nessa situação. Quando a gente está falando de lei federal, o órgão máximo da justiça brasileira para discutir aí o que é e o que não é o STJ. E nem o STJ tinha essa situação pacificada. Eu encontrei decisões do STJ desde 2014, em que houve aí a negativa do direito real de habitação quando o imóvel não era de propriedade exclusiva daquela pessoa que morreu. Porém, os tribunais dos estados continuaram a decidir cada um de um jeito. E eu encontrei decisões até 2020, concedendo sim direito real de habitação para a segunda esposa nessa situação que eu estou narrando aqui. E até então, os próprios ministros do STJ divergiam sobre isso. Não havia um consenso. E isso levou ao julgamento do que a gente chama de embargos de divergência, que o STJ entendeu que nesse caso do exemplo que eu dei, não haveria direito real de habitação para essa segunda esposa. Desde então, eu não encontrei mais nenhuma decisão dos tribunais estaduais concedendo ali, numa situação como essa que eu narrei, o direito real de habitação para a esposa que sobreviveu. A lei não mudou, mas a jurisprudência mudou. A mesma lei que era interpretada e aplicada de um modo passou a ser interpretada e aplicada de outro modo.
Compreende? O mesmo entendimento de tudo que eu falei aqui você pode utilizar para outra situação que é semelhante, mas não é igual. Vamos supor que meus pais morreram e eu herdei um imóvel com mais 4 irmãos. Então, nós somos 5. E aí, eu tenho só 1/5 desse imóvel, 20% desse imóvel. Acontece que os meus irmãos eram muito legais comigo e me deixaram morando nesse imóvel. Só que eu era casada. E aí, puf, morri. O meu marido também tinha direito de continuar morando nesse imóvel, mesmo que eu fosse dona de uma parcela bem pequenininha. E isso prejudicava, obviamente, o direito dos meus irmãos, aqui no meu exemplo. Então, houve também a mudança do entendimento jurisprudencial em relação a essa situação. Hoje em dia, se eu morar numa casa que eu sou coproprietária junto com os meus irmãos, o dia que eu morrer, meu marido, vai ter que ir embora. Observe um detalhe, o direito real de habitação, ele tá ligado ao direito sucessório porque decorre da morte do cônjuge. Porém, não altera em nada o direito de herança, ok? A gente vai seguir para o direito de herança as mesmas regras que a gente já seguia, porque nisso aí não muda nada. Inclusive, para quem quiser conhecer essas regras do direito sucessório, eu tenho vídeo aqui no canal em que eu explico isso com bastante detalhe. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Pela experiência que eu tive no outro vídeo, eu sei que muita gente vai concordar e muita gente vai discordar. Eu só quero deixar claro que aqui eu procuro entregar um material informativo para vocês. Quando eu dou a minha opinião, eu deixo claro que é opinião. Quando eu não falo nada, significa que eu estou simplesmente explicando aquilo que acontece. Agora, se você quiser saber a minha opinião sobre o direito real de habitação, eu entendo que muitas vezes ele gera injustiças, sim. O direito real de habitação decorre de lei e foi criado porque entende-se que havia ali um vínculo daquele casal com o imóvel em questão. Tirar a pessoa de dentro daquele imóvel, colocar na rua e pegar o imóvel simplesmente entregar para os herdeiros seria algo que afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a lei entendeu que essa era uma forma de proteção. Porém, cada caso é um caso. A gente tem que observar que a nossa sociedade mudou. Os casamentos antigamente eram para a vida toda. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente casa, descasa, casa, descasa. Isso acaba tornando o direito real de habitação um benefício muito grande para o cônjuge, que muitas vezes acabou de casar, ficou viúvo e vai ficar para o resto da vida ali, morando naquele imóvel sem precisar pagar nada. Isso eu acho realmente que é injusto com os herdeiros. Por outro lado, eu não acho que isso seja injusto numa situação em que o casal viveu muito tempo junto. E aí aquela casa realmente tem um significado importante para aquela pessoa que viuvou, que acabou de perder o cônjuge ou companheiro. É importante que a lei venha se adequar à nova realidade social que a gente está vivendo agora em 2022. O Instituto Casamento mudou. As relações são líquidas, trazendo aqui o conceito traçado pelo Bauman, que é um sociólogo polonês. Sendo as relações líquidas, elas não são sólidas, elas se esvaem. Você acaba tendo mais relações com mais pessoas e por um tempo cada vez menor. E aí vai acontecer sim de pessoas que não deveriam ter esse benefício acabar sendo beneficiadas, porque se enquadraram ali no que está na lei. Mas quem acha isso injusto não pode desanimar, porque eu acabei de trazer um exemplo em que houve uma mudança do entendimento jurisprudencial sobre a aplicação do direito real de habitação a uma situação específica. Para as outras situações, pode também vir a mudar com o tempo. Nada impede também que o Poder Legislativo altere ali a lei para que acabe ou modifique esse direito. Mas só para registrar aqui, não sou eu que faço as leis, tá? Então, se você não gosta do direito real de habitação, não adianta brigar comigo, porque eu tô aqui só fazendo uma explanação, ok? E é isso que eu tenho por hoje, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até lá!